Oi, crianças! Vamos para mais uma aula de geografia. Tia vai falar sobre o povo brasileiro. Só que vamos revisar assuntos, certo? Tia vai revisar o assunto, vai falar, explicar, revisando e depois vai passar uma atividade, certo? Vamos rezar um Pai Nosso para agradecer a Deus por a nossa vida, por a nossa família, por o nosso estudo, por o trabalho dos nossos pais e por tudo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos para o nosso assunto, né? Tia vai falar sobre o povo brasileiro, no 4º capítulo, começando. O Brasil é um país com uma cultura diversificada. Temos grandes variedades de músicas, danças, comidas típicas herdadas dos povos que fizeram parte da formação do povo brasileiro. Em diferentes lugares do Brasil, encontramos diversas manifestações culturais do nosso povo. Gente, o que quer dizer diversificada? Diferente. Várias pessoas com vários costumes diferentes. A dança diferente. A dança vieram de outros países. As comidas, as músicas, que são herdadas de outros povos, que fizeram parte do povo, da formação do povo brasileiro, de como começou o povo brasileiro, certo? Essas manifestações em diferentes lugares do Brasil, encontramos diversas manifestações desse povo. Isso quer dizer que de várias regiões, dentro do Brasil mesmo, podemos encontrar coisas diferentes. Por exemplo, em Sergipe podem existir uma tradição, uma comida, uma música, uma dança diferente do Rio Grande do Sul, diferente de São Paulo, diferente do Rio de Janeiro. Portanto, estamos no mesmo país, no Brasil, só que com costumes diferentes. Tia vai dar uma revisada no assunto da página 292, que vocês já estudaram, mas eu vou falar um pouco sobre como se formou o povo brasileiro. Vocês estão vendo aqui, olha, se formou com o encontro da miscigenação de diferentes povos, que vieram primeiro os índios, que já estavam aqui, depois vieram os portugueses, que foram os colonizadores, e depois os africanos, né? Então, o povo brasileiro se formou com a mistura desses três povos. Os índios já se encontravam aqui quando os portugueses chegaram. Depois, os portugueses, precisando de pessoas para a mão de obra, que os índios não aguentavam fazer porque eles tinham costume livre, o que foi que os portugueses fizeram? Eles foram foram buscar em outro país os africanos. Eles foram buscar na África os africanos, que nós costumamos chamar os negros, né? Mas são os africanos que vieram da África, certo? Então, com isso, teve a formação do povo brasileiro, que foi a mistura dos índios com os portugueses, com os brancos, os portugueses com os negros, os índios com os negros e vice-versa. Então, esses três povos, eles formaram o povo brasileiro, certo? A seguir, vamos conhecer mais um pouco desses povos, que a gente começa com os índios. Antes da chegada dos colonizadores em 1500, nas terras que atualmente correspondem ao Brasil, existiam diferentes povos indígenas. Existia já muita gente, os índios. Estima-se que nesta época havia em torno de 2 a 5 milhões de indígenas no Brasil. Então, hoje já não existem mais tantos indígenas assim no Brasil, mas logo com a descoberta, com a chegada dos portugueses, existiam. O que aconteceu que hoje não existe mais? Vamos ver. À medida que ocorreu o contato com os colonizadores, a população indígena começou a diminuir consideravelmente. Por que começaram a diminuir? Esses povos passaram a ser escravizados, mortos em conflitos
ou contraíam doenças trazidas pelos portugueses. Gente, esses povos, eles eram mortos em conflitos, porque os índios, eles não aceitavam que os portugueses levassem as terras deles, mandassem neles, escravizassem. Então, muitas vezes, os índios, eles tiveram que entrar em conflito com os portugueses e alguns morreram. Muitos portugueses, quando vinham das suas terras, de Portugal, do seu país, eles traziam doenças. Os índios, eles não eram acostumados, ou quando eles eram doentes, eles tratavam com ervas medicinais. Então, as doenças que os portugueses traziam era desconhecida para os índios. E muitos morriam, contraíam a doença trazida e terminavam morrendo. Então, foi isso que aconteceu para que os índios fossem diminuindo. De acordo com os dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, em 2010, calcula-se que a população indígena em nosso país seja de 897 mil pessoas aproximadamente. Então, em 2010, o IBGE, que é o instituto responsável para fazer a contagem de pessoas no nosso país, eles estimulam aproximadamente 897 mil pessoas indígenas, certo? Então, o que é que o IBGE faz? Eles, como a tia falou, eles saem fazendo a contagem de pessoas. Eles contam quantas pessoas têm criança, quantos idosos, quantos jovens, quantos adolescentes por faixa etária. E com isso eles chegam a uma estatística que existem tantas pessoas no país. Por isso que está explicando que eles achavam que em 2010 tem 897 mil pessoas, certo? Vamos falar sobre os colonizadores. Falamos sobre como se formou o povo brasileiro, sobre os indígenas e agora vamos falar sobre os colonizadores. Quem são os colonizadores? As pessoas que vieram, os portugueses foram os principais colonizadores europeus a participar da formação do povo brasileiro. Por que eles foram os principais? Porque quando os portugueses chegaram aqui, só tinham os índios. Então, com a mistura dos índios e com os portugueses, então foi se formando pessoas diferentes. Os africanos chegaram depois, né? Com a mão de obra quando precisava. Mas foram primeiro os índios e os portugueses. Certo? Essa colonização teve início no século XVI. Eles estabeleceram contato com os indígenas e iniciaram o processo de ocupação das terras que formariam o território do nosso país. Olha, gente, quando os portugueses chegaram aqui, que eles começaram a ter o contato com os índios, eles iniciaram o processo de ocupação das terras. Vocês estão vendo aqui, olha. Essa parte aqui eram as terras, mais ou menos, onde os índios habitavam. Então, foram criando, os portugueses, eles foram povoando, eles foram formando cidades, eles foram formando vilas, e daí para frente foi organizando, foi colonizando e foi se formando o povo. Os portugueses passaram a explorar riquezas naturais como o pau-brasil e o ouro, e também desenvolveram algumas atividades econômicas como a agricultura e a pecuária. Quando eles chegaram aqui, eles vieram em busca de quê? Do ouro. Depois que eles descobriram o ouro, as minas de ouro, eles também começaram a pegar o pau-brasil. Por que o pau-brasil? Porque eles descobriram que o pau-brasil tem um valor muito grande, tinha um valor muito grande por causa da tinta. Então, aquela tinta, eram as tintas que os índios se pintavam, que eles se produziam para ficar mais bonito na cultura deles. Então, com isso, os portugueses viram que era rico, que dava dinheiro, que podia lucrar mais. Então, os portugueses exploraram a riqueza do pau-brasil e do ouro.
E também eles começaram a desenvolver algumas atividades como a agricultura, que vem aquela história do café, da cana-de-açúcar e também a pecuária. Então, para vocês verem, quando eles chegaram aqui, eles começaram a pegar muitas coisas do nosso Brasil, a explorar, né? Exploraram o pau-brasil, o ouro, depois começaram a agricultura, depois a pecuária, e aí se foi os colonizadores. Os africanos, falamos dos portugueses, vamos falar agora dos africanos, certo? Entre os séculos 16 e 19, há cerca de 4 milhões de africanos foram trazidos para o Brasil para serem escravizados. É com aquela história como tia disse, né? Eles vieram para ser escravizados. O que é ser escravizado, gente? Trabalhar. Quando eles chegaram aqui, eles começaram a trabalhar sem receber salário. Eles não tinham moradia, eles ficavam na casa dos senhores de engenho. Eles trabalhavam sem ter alimentação, sem ter roupa, sem ter eles não eram livres. Então eles eram escravizados. Esses povos eram obrigados a trabalhar nas lavouras, vejam, nos engenhos de cana-de-açúcar, na construção das minas e exploração de ouro, de pedras preciosas, além de realizar trabalhos domésticos. Então, o que era que eles faziam? Como a tia falou, trabalhavam nas lavouras, nos engenhos, na cana-de-açúcar, na construção de minas, na exploração de ouros, e alguns trabalhavam na casa dos senhores. As escravas, as mulheres, elas geralmente trabalhavam com as senhoras donas das casas, as esposas dos senhores de engenho. E o que elas faziam nas casas? Elas lavavam, passavam e muitas vezes elas até serviam como mãe de leite para os filhos dos senhores, certo? Elas se tornavam mãe de leite. O que é mãe de leite? Aquela senhora que dá mama para os filhos dos senhores. Eles sofriam maus tratos, não tinham direito a uma alimentação saudável, a condições adequadas de moradia e muito menos a liberdade. Para vocês verem o que acabou de falar. Não tinha direito a nada. A salário, alimentação, a uma moradia adequada, e muito menos a liberdade. Eles não tinham liberdade de fazer o que eles queriam fazer. Então aqui é uma entrada do Pelourinho, mostrando na fotografia abaixo. Está localizado no Centro Histórico de Salvador, na Bahia. Ele é formado por casarões, igrejas e monumentos construídos pelos africanos escravizados. Veja que lindo. A cultura deles, né? Os escravos, eles produziram também isso aqui, o Pelourinho, que fica na Bahia. E é um monumento que, assim, histórico que as pessoas procuram muito, certo? Então, passando para o deslocamento de pessoas. Como a tia falou, é um resumo de atividade, revisando assuntos. Então, vamos revisar o deslocamento de pessoas. A gente aqui vai falar sobre migrações. Quando uma pessoa se desloca de um lugar para outro, certo? O deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro é chamado de migração. Quando eu saio de uma cidade para outra, eu sou um tipo de imigrante. Quando eu saio de um estado para outro, eu sou outro tipo de imigrante. Vocês vão ver aqui, eu vou explicar já. Quando eu saio de um país para outro, eu também sou outro tipo de imigrante. Veja, vamos continuar. Página 319, certo? O deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro é chamado migração, certo? Quando eu saio de um lugar para outro, eu sou chamada de imigrante, migração. Esse movimento pode ocorrer dentro de um mesmo país e, nesse caso, são chamados de migrações internas. Olha, quando ocorre dentro do Brasil, quando eu saio de Aracaju para Salvador, para Bahia, eu sou chamado de imigrante interno.
Por quê? Eu estou dentro do Brasil, eu só mudei de um estado para outro. Quando ocorre em direção a outros países, são chamados de imigração externa. Se eu sair do Brasil para morar nos Estados Unidos, eu sou um migrante externo. Eu estou saindo de um país para outro. No Brasil, as migrações internas são frequentes. Pode ocorrer de uma cidade para outra, como o Tia já explicou, do campo para a cidade, da cidade para o campo e de uma área rural para outra. A população brasileira também se desloca de um estado para outro. Imigrantes interestadual. Então, a população também se desloca de um estado para outro. Quando eu saio, vamos dizer que eu saio daqui de Sergipe para Salvador, Bahia, né? Então, eu sou interestadual, viu? E de uma região para outra, eu sou interregional. É região, né? Eu saio da região Nordeste para a região Sul, então eu sou interregional. Saí de uma região para outra. Vocês observem o mapa abaixo. Aqui, olha, o mapa. Ele está falando aqui de pessoas que saem de um estado para outro, certo? Está explicando direitinho, vocês vejam aí no livro de vocês, na página 319. Eu espero que vocês tenham entendido essa explicação. É um resumo do que Tia já falou para vocês em outras atividades. E agora vamos para a atividade que a Tia vai explicar para vocês, certo? Complete as frases abaixo com as palavras do quadro. Então, no quadro tem capoeira, africanos, jacaré, indígenas, juninas e portugueses. Olha, eu vou explicando para vocês e já, assim, algumas vezes eu já vou dando as respostas, porque é mais uma maneira de vocês verem o vídeo todo, assistam o vídeo todo, tire a sua dúvida, leia o assunto de novo e prestem atenção e responder direitinho, né? É uma maneira de aprender bem legal. Então, veja. As festas foram trazidas pelos povos ao nosso país. Vocês acham que são as festas o quê? As festas juninas, que foram trazidas pelos povos portugueses. Letra B. Palavras como tracinho, peteca e açaí presentes em nosso vocabulário são de origem. Então, as palavras o quê? Jacaré são de origem do quê? Indígena, certo? Na letrinha C. A é uma prática que mistura dança, esporte e música. Atualmente é considerada patrimônio cultural brasileiro. Esta prática foi herdada dos... A quê? A capoeira foi herdada dos quê? Dos africanos, certo? Vocês podem ver as danças, aquelas danças de capoeira, geralmente são aquelas pessoas, uma dança até bonita, né? A capoeira, para quem conhece, é uma dança bonita. Ela veio da África, viu? Ela foi herdada dos povos africanos. Segunda questão. Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. Os indígenas já habitavam as terras que hoje formam o território brasileiro. Eles já habitavam com a chegada dos portugueses? Sim, verdadeiro, né? É verdadeiro aqui. Quando eles chegaram, os portugueses chegaram aqui, os indígenas já habitavam. Os africanos foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje forma o nosso país, onde já viviam os indígenas? Não. Quem foram? Foram os portugueses. Então aqui é falso. Letra C. A formação do povo brasileiro ocorreu com o encontro de diferentes povos? Verdadeiro. O que Tia falou para vocês? A formação do povo aconteceu com a mistura dos índios, dos portugueses e também dos africanos, né? Os três povos primeiro, mas depois chegaram mais gente. O nosso país tem tem muita gente que veio de fora, só que esses daí foram os primeiros, certo?
Os colonizadores portugueses foram os primeiros povos que chegaram ao território que hoje formam o nosso país. Foram eles os colonizadores verdadeiros, certo? Terceira questão. Vamos relacionar a segunda coluna com a primeira, para que as respostas fiquem corretas. 1. Migração interna. 2. Migração externa. 3. Migração interestadual. 4. Migração regional. A letra A. A população se desloca de uma região para outra. Quando se desloca de uma região para outra, é a quarta, migração regional. De uma região, que tia falou, sai da região Nordeste para a região Sul, certo? Então é regional. A população que sai de um estado para outro é chamado de quê? A terceira, migração interestadual, porque ela sai de um estado para outro. Quando ocorre uma direção em direção a outro país, é o quê? Em outro país é chamado de migração externa, que sai do Brasil para os Estados Unidos. Exemplo, certo? Quando ocorre dentro do mesmo país, é a migração interna, que sai de dentro do mesmo país. Sai de um estado para outro. Não é isso? Migração interna. Quarta questão. Complete as frases abaixo com as palavras quilombo ou quilombolas. Os brasileiros descendentes dos africanos são os quilombolas. Lugar onde os africanos se abrigavam eram os quilombos. Os quilombos eram pequenas aldeias que, quando os africanos, os escravos, fugiam, eles se refugiavam ali. Eles ficavam lá guardadinhos com medo dos seus donos. Então é quando a gente diz, formavam os quilombos. O mais conhecido dos quilombos hoje no nosso país é os quilombos dos Palmares, que fica em Palmeira dos Índios, estado de Alagoas, certo? A letra C. Pessoas que preservam parte da cultura africana. Quem foi? Os quilombolas. Então, os quilombolas foram as pessoas que participavam da parte da cultura. Explica o que foi o êxodo rural. Gente, o que foi o êxodo rural? Foi um intenso movimento ocorrido na década de 1970. Então, foi um intenso movimento, certo? Explica o que é migração. O que é migração? É o deslocamento que muitas pessoas realizam ao sair de um lugar para viver em outro. Quando eu saio de um lugar para viver em outro, eu sou um migrante. Então, migração é isso, sair de um lugar para outro. A sétima questão. As drogas do sertão eram os produtos nativos da floresta amazônica. Dê exemplo desses produtos. No livro de vocês está dizendo, era o urucum, o guaraná, a canela, algumas propriedades medicinais também. Ela também faz parte dos produtos nativos. Crianças, espero que vocês tenham entendido o assunto. Preste atenção, leia direitinho o que tem as páginas do livro, responda direitinho, preste atenção nas explicações da tia e até a próxima aula. Um beijo no coração de vocês.